apresentação vai focar na parte jurídica de relações pessoais e os ativos, mas na parte dessa globalização que a gente está tendo. Tá? Então, tem muitas pessoas que estão viajando, estão mudando de domicílio, estão mudando de país, muitos brasileiros se casando com franceses, com italianos, tendo ativos aqui no Brasil, ativo no... Está todo mundo ouvindo aí no fundo? Ativos em diversas outras jurisdições. E sempre me perguntam, bom, como que ficaria essa parte de família e de sucessão? Tá? É um tema que, a princípio, pode parecer um pouco confuso, eu vou tentar ser a mais clara possível. Como vocês viram, são só 20 minutos, e, na verdade, a gente tem teses e teses de doutorado a respeito. Então, infelizmente, eu não vou conseguir esclarecer todas as dúvidas. Na verdade, é só para suscitar um pouco o tema para vocês, tá ok? Aqui eu coloquei um pouquinho de construção de coraçãozinho e uns cifrõezinhos, porque, na verdade, é o seguinte, a partir do momento que a gente começa a ter algum tipo de relação pessoal, sempre envolve algum tipo de ativo, algum tipo de reflexo patrimonial. Aqui, toda vez que eu vou ter algum tipo de relação pessoal, seja a parte de namoro, noivado, a convivência e união estável, um casamento, ele pode vir ou não ter algum tipo de impacto jurídico. Quando eu digo impacto jurídico, eu estou querendo dizer, vai ou não ter algum tipo de proteção jurídica nesse tipo de relação patrimonial. Se a resposta for positiva, eu tenho que verificar o seguinte, se tem um impacto patrimonial, qual vai ser a proteção que o direito vai dar com relação a este patrimônio que vai suscitar entre os dois. Então, a relação pessoal ela vai suscitar um regime de bens com relação ao patrimônio dessas duas pessoas. A partir do momento que eu tenho esse regime de bens, eu vou ter consequências no direito de família e no direito de sucessão. E essas consequências são totalmente distintas, tá certo? E toda vez que me perguntam qual que é a parte mais importante de um contrato, eu sempre falo, é a separação. Tá? Então, toda vez que vocês vão olhar um contrato, eu falo, tomem cuidado com a rescisão. Aqui é a mesma coisa. No momento em que eu vou ter uma separação, um divórcio, quais são as consequências? E, na parte de sucessão, a mesma coisa. Qual que vai ser a consequência patrimonial na ruptura, no falecimento? Então, a partir do momento que eu sei que, da relação pessoal, que existe uma proteção jurídica, que é no caso do casamento e da união estável, qual o regime patrimonial desse casal? Tá? Então, vamos supor, eu sou brasileira, eu venho a me casar com um italiano, e, a partir do momento que eu vou me casar, qual que vai ser o regime patrimonial? Qual que é a lei que vai reger o nosso patrimônio? Eu tenho uma casa aqui em São Paulo, ele tem uma fazenda, uma vinícola na Itália. Qual que vai ser o regime patrimonial que vai proteger o nosso patrimônio? Que vai falar de quem vai ser o quê num momento de ruptura? O que a legislação internacional diz? São as regras do domicílio do casal. Então, se eu sou brasileira e me caso com um brasileiro, com certeza são as regras do nosso domicílio. Nós moramos aqui no Brasil, então é a regra do domicílio. Se eu moro no Brasil e ele mora na Itália, portanto, domicílios distintos, qual que vai ser o domicílio, qual que vai ser a regra que vai reger o nosso casamento? Vai ser o primeiro domicílio do casal. Então, se eu moro no Brasil, ele mora na Itália, nós nos casamos e vamos morar nosso primeiro domicílio nos Estados Unidos, por incrível que pareça, com relação ao nosso casamento, seguindo as leis internacionais, vai seguir para o nosso casamento, para o nosso regime de bens, a lei americana, ainda que eu seja brasileira e ainda que ele seja italiano. Aqui no Brasil, a partir do momento que esse casal adote como regra a lei brasileira, o que nós temos hoje de regime de bens? A comunhão total, que tudo se comunica, a comunhão parcial, que é a regra, que a partir do casamento tudo se comunica
antes do casamento não se comunicam, e tanto antes ou depois do casamento, doação e herança não se comunicam. A separação total de bens, em que nada se comunica. A separação obrigatória de bens, que, por exemplo, maior de 70 anos de idade, nada se comunica. E a participação final de aquestos, que quer dizer o seguinte: durante o casamento, a separação total de bens, no momento da separação, é como se fosse comunhão total de bens. Tá? Essa parte do regime aqui de bens que eu estou comentando é com relação ao quê? A separação, a divórcio. Lembra que eu comecei no início que não é para se confundir direito de família com direito de sucessão? Por exemplo, aqui na separação total de bens, no momento que eu vou me divorciar, aqui no Brasil, o que é meu, o que é do meu ex-marido é dele. Porque no Código Civil brasileiro, o capítulo de direito de família é um, o capítulo de direito de sucessão é outro. Como que fica, então, a parte de direito sucessório? Tá? Na parte de direito sucessório, vamos supor que eu sou brasileira, eu me mudo para a Espanha, eu tenho bens no Brasil, tenho bens nos Estados Unidos e venho a falecer no Brasil. Qual que é a lei sucessória que vai ser aplicada? Ou seja, quem vão ser os meus herdeiros? O que diz a parte da legislação internacional? É o último domicílio do falecido. Então, ainda que eu venha a falecer no Brasil, se o meu último domicílio era a Espanha, vai ser aplicada a lei hereditária espanhola. É sempre assim. Qual que tem, então, as questões de exceção com relação aqui no Brasil? Se tiver bens imóveis aqui no Brasil, aplica-se a legislação brasileira. Qual é a outra também exceção? Se o cônjuge sobrevivente e o filho forem brasileiros, portanto, é uma questão de nacionalidade, e a legislação brasileira for mais favorável ao cônjuge sobrevivente e ao filho, que é herdeiro, aplica-se a legislação brasileira. Nesse caso, então, o que diz a legislação brasileira? No Brasil, a gente sabe que tem o que a gente chama de herança forçada. 50% do patrimônio, que é, na verdade, a gente chama a herança forçada ou a parte legítima, pertence aos herdeiros obrigatórios. Quem são herdeiros obrigatórios? Descendentes, filhos, netos, bisnetos. Os ascendentes, pais, avós, bisavós, e o cônjuge. Tá? A partir do momento que se tem um filho, o ascendente é excluído, o cônjuge sempre concorre. Tá? Qual que é a única exceção? Comunhão total de bens. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso daqui? Se eu, por exemplo, venho a me casar com um americano, tenho um filho nos Estados Unidos com ele, meu marido vem a falecer, ainda que seja aplicada, eu moro nos Estados Unidos, ainda junto com ele, ainda que seja aplicada a legislação americana, se essa legislação brasileira, e tem bens aqui no Brasil, é mais favorável a mim e ao meu filho do que a americana, vai ser aplicada a legislação brasileira para mim e para o meu filho. Aqui eu só estou deixando para vocês alguma parte de resumo com relação à parte de divórcio e de sucessão, nos diversos tipos de regimes de casamento. Tá? Depois que eu vejo qual é a lei que vai ser aplicada na parte de relação pessoal, direito de família, direito de sucessão, divórcio, ou na parte de falecimento, eu ainda tenho que verificar qual é a lei que se aplica com relação aos ativos. Com relação a bens imóveis, é sempre a lei do país em que estiverem situados. Com relação aos bens imóveis, é a lei do país do domicílio do proprietário. O que isso quer dizer? Até agora, eu estava comentando com vocês qual é a lei aplicada à parte de quem tem os direitos referentes à partilha, quem são os herdeiros e quem não são os herdeiros. E, a partir do momento que eu estou falando dos ativos,
quem é o juiz que tem competência ou não para julgar, para fazer a partilha no divórcio e para fazer a partilha no inventário. Um a gente chama tecnicamente de direito material e o outro de direito processual. O que acontece, então, com relação aqui no Brasil? O que diz a nossa legislação? Que compete ao juiz ou ao tabelião exclusivamente decidir sobre bens situados no Brasil, seja com relação à partilha em divórcio, seja com relação à partilha sucessória. Bens imóveis no Brasil é sempre competência exclusiva brasileira. Então, se eu estou casada, ainda que seja com um brasileiro, o meu regime de casamento é aqui no Brasil, mas nós temos ativos fora do Brasil, nos Estados Unidos. Nessa partilha, pode até vir a considerar que 50% é meu, 50% é do meu marido. Mas o juiz aqui do Brasil não tem competência para fazer valer essa partilha nos Estados Unidos. Qual que é a exceção? Se tiver convenções internacionais entre esses países, ou se na legislação do país em que esse bem estiver, seja a parte móvel, parte do imóvel, aceitar a partilha, a competência do juiz brasileiro. Tá? É o que aconteceu recentemente numa decisão de bens do Uruguai, em que a partilha ocorrida aqui no Brasil, o juiz do Uruguai aceitou, acatou, executar a partilha daqui do Brasil. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui para elucidar para vocês. Eu tenho um casal, ele é americano, ela é alemã, e eles têm filho aqui no Brasil, nascido no Brasil. Eles, assim que eles se casaram, eles vieram a morar no Brasil. Então, o regime deles com relação a direito de família, a primeira coisa que eu tenho que verificar é o seguinte: na relação pessoal deles de casamento, o que vai vigorar? É o Brasil, porque foi o primeiro domicílio deles. Eles têm bens no Brasil e têm bens imóveis na Alemanha. No caso do divórcio deles, que vai ser realizado aqui no Brasil, o que o juiz vai verificar? Porque tem que ser um juiz e não um tabelião, porque nós temos um filho menor aqui. O que o juiz vai verificar? Ele vai pegar a totalidade dos bens, vai verificar qual é o regime de bens que eles adotaram. É separação total? É comunhão parcial? É comunhão total? Qual foi o regime? O que eles acordaram com relação ao patrimônio do casal? A totalidade no mundo. E vai dividir conforme o que eles combinaram. O divórcio no Brasil, então, o regime de bens, partilha do bens, a totalidade. Com relação aos bens imóveis na Alemanha, eles vão ter que abrir uma outra partilha, pedir para o juiz da Alemanha reconhecer essa partilha e fazer a partilha dos bens lá para o juiz da Alemanha. É o que a gente chama de pluralidade de competência para partilha. O segundo exemplo, eu tenho um casal brasileiro que tem um filho, eles moram aqui no Brasil, tem bens no Brasil, tem bens na França, e esse filho vem a falecer. Quem que é o herdeiro desse filho? Os pais. O inventário desse filho vai ocorrer aqui no Brasil, ordem hereditária brasileira. Eu vou seguir a ordem hereditária daqui do Código Civil brasileiro, porque ele tinha como último domicílio o Brasil. A partilha dos bens todos aqui no Brasil. Mas ele tinha bens na França. Eu vou ter que abrir um outro inventário na França, seguindo a ordem hereditária brasileira. Então, eu vou ter que abrir um inventário na França, ainda que os herdeiros desse inventário sejam os pais. Qual que é o último exemplo? Casal de brasileiro, eles têm um filho brasileiro, só que eles resolveram ir morar na Itália. Então, com relação à parte toda de direito de família, é o quê? É Itália. A esposa vem a falecer.
qual que é a lei que eu tenho que verificar com relação à ordem hereditária? Quando eu digo ordem hereditária, é quem são os herdeiros. Eu tenho que seguir o último domicílio dela, porque é ela que faleceu. Era a Itália. Na Itália, quem são os herdeiros? O cônjuge e o filho. Eu tenho que abrir o inventário na Itália e seguir a ordem hereditária da Itália, a partilha dos bens na Itália. Só que eles tinham também bens imóveis no Brasil. Bens imóveis no Brasil, exclusivamente é competência do juiz brasileiro. O juiz brasileiro vai seguir a ordem hereditária, vai verificar, observar os mesmos herdeiros que eram o cônjuge sobrevivente e o filho, vai seguir também. Só que tem uma peculiaridade. Tanto o cônjuge que era aqui sobrevivente como o filho são brasileiros. Neste caso, ele vai verificar também a legislação brasileira. Então, aqui, se a esposa deixasse um testamento na Itália, em que 80% do patrimônio dela ela estava deixando para uma instituição de caridade, ainda que na Itália esse testamento tivesse validade, com relação aos bens imóveis aqui no Brasil, esse testamento não tem validade, porque 50% daqui desses bens pertencem obrigatoriamente ao cônjuge sobrevivente e ao filho por conta da parte legítima da herança forçada. Aqui eu estou deixando para vocês o que a gente tem hoje, tanto de jurisprudência como de legislação a respeito dessa parte internacional, tá certo? Então, a gente tem o artigo 89 do Código de Processo Civil. Então, uma coisa é o direito, a matéria que a gente estava falando, direito material, que é a ordem hereditária, e como que a gente faz a parte de regime de bens, e a outra é a parte de quem vai executar isso, que é a parte de direito processual, tá certo? Então, no Brasil, é aceito a parte tanto de pluralidade de divórcio, ou seja, de pluralidade de jurisdição de divórcio, como pluralidade de inventário, por conta da aceitação, por conta da situação dos bens. Tá certo? Com relação ainda à parte de inventário, uma coisa que sempre pergunto é o seguinte, Luciene, então quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu tenho uma conta em Miami, declarada, bonitinha, na hora que eu vou fazer o inventário dessa conta, eu não vou conseguir transferir esta conta aos meus herdeiros, essa conta que eu tenho nos Estados Unidos ou na Suíça. Não, você não vai conseguir. Você vai ter que abrir um inventário na Suíça ou nos Estados Unidos para fazer essa transferência. Aqui no Brasil, ele não vai obrigar lá o banco a fazer essa transferência, não vai obrigar o juiz de lá para fazer essa transferência. Em contrapartida, também não vai pagar o ITCMD daqui, que é o Imposto de Doação e Herança, fazer o pagamento do que está lá fora. Isso porque não existe uma lei complementar prevista na Constituição Federal. Tá certo? Alguma dúvida? A pergunta dela foi o seguinte: como que fica a questão, por exemplo, de países como o Líbano, em que se protege mais os homens do que as mulheres, tá? As leis, tá? É a mesma coisa. O juiz daqui, ele não tem competência para obrigar em que se trate igualmente homem e mulher no Líbano. É toda uma questão de soberania. Em contrapartida, se, por exemplo, o falecido deixou um testamento lá, excluindo a mulher como herdeira, e tinha bens aqui, esse testamento não vai ter validade aqui. Desde que ela tenha nacionalidade brasileira. Mas se ela tem a nacionalidade brasileira, foi casada no Líbano. Tá, ela tem a nacionalidade também, porque toda vez é o seguinte, tá? Eu vou colocar assim, sempre premissa maior, premissa menor. Eu sempre brinco com os meus clientes. Eu sou advogada, mas eu tenho raciocínio de engenheiro. Então, vamos lá, premissa maior. O último domicílio do falecido, é isso que segue a ordem hereditária, ok? Aí eu tenho a exceção. É aquilo que tangencia o Brasil. Qual que é uma das coisas que tangenciam o Brasil? A nacionalidade. Qual a outra regra que eu tenho? Bens situados no Brasil. Tá?
O que com certeza eu não consigo, de forma alguma, ter exceção? Bens imóveis. Ainda a parte, por exemplo, financeira, eu ainda posso alegar que eu tenho um conflito, que a gente chama de elementos de conexão, que é a parte de... segue a lei do domicílio do proprietário deste bem móvel. Se for imóvel, com certeza é competência aqui do Brasil. Deu para entender? Domicílio é onde eu consigo ser encontrado. É onde eu fixo uma residência com o intuito de permanência. Ser brasileiro é nacionalidade. Então, para efeitos de sucessão, é o último domicílio. A nacionalidade brasileira é aplicada como exceção para ser mais favorável ao cônjuge sobrevivente e ao filho. No seu caso, o que você está me perguntando é o seguinte: filho menor faleceu, é obrigatório fazer o inventário? Os pais faleceram? A mãe faleceu. É obrigatório fazer um inventário? Com certeza. Responde. Com certeza, isso não tem nada a ver. O que acontece? A partir do momento que uma pessoa falece, ela deixa de existir. Então, ela tem bens. Esses bens, esse espólio que a gente chama, é tanto ativos como passivos. Alguém vai ter que pagar, por exemplo, as dívidas. Depois que eu faço esse balanço, se sobrar alguma coisa, vão para os herdeiros. Se eu tiver menor, por exemplo, ainda que tenha a representação legal do pai, ele não consegue fazer nada sem autorização judicial até que esse filho complete 18 anos. Tá? Então, ele fica bloqueado mesmo. Tá certo? Acho que eu não posso responder mais nada, porque tem a próxima palestra. Mas eu fico à disposição no coffee break, tá bom? Obrigada.